Fala galera, Conexão Gonçalense mais uma vez aqui na área, aquele bate-papo que inspira a nossa cidade. Então já curte, compartilha, se inscreve aí no canal e vamos para a entrevista. Então galera, hoje a gente está recebendo aqui Pablo Matheus Oliveira. Ele é bodybuilder, atleta de fisiculturismo e professor de história. E a gente vai bater um papo com ele para conhecer um pouco da história dele. Tudo bom, Pablo? É isso, fala irmão, boa tarde, tudo bem? Cara, um prazerzaço estar aqui, um prazerzaço ter essa oportunidade com vocês também, esse espaço, trazer um pouco da minha história e falar um pouquinho também do esporte que eu tenho aperfeiçoado na minha vida e espero que se transforme cada vez mais parte da minha vida. Perfeito. Conta pra gente, Pablo, como é que você começou no mundo da musculação e como isso culminou em te transformar em um atleta de fisiculturismo? Perfeito. Cara, como acho que 90% da galera da minha geração, eu comecei na academia por ser muito magrinho, por querer mudar aquelas características físicas que eu tinha. Na época, quem era gordinho queria ser fortinho e quem queria ser magrinho também queria ser fortinho. Então, qualquer mudança que a gente pudesse conseguir ter já era um ganho. Então, a gente foi mudando isso, acho que nessa geração ali, com uns 15 anos ali por 2009, 10, 11, que essa galera começou a ter uma mudança de perspectiva do que era o treino, do que era a constância de alimentação, suplementação, estava tudo começando, era tudo mato, como dizem, tudo muito novo, exatamente. Mas todo mundo com muita vontade, muita... querer, né? Exatamente, perfeito. E quem mais quis se sustentou por mais tempo, né? O fisiculturismo entra na minha vida como esporte mesmo, com essa constância. Já a parte competitiva já também vinha flertando com o tempo, mas sempre também me alertando assim, isso já é uma característica mais minha mesmo, de se for para eu ser competitivo, que eu seja competitivo num nível sério, para ganhar, exatamente. Pra tentar, de fato, alcançar o topo. Exatamente. Em off, a gente estava conversando aqui um pouco sobre o começo de tudo, então eu falei que na minha infância e adolescência eu fui judoca, treinei judô por muitos anos, competi judô, fui campeão de judô também na minha infância e adolescência, mas que eu trago comigo até hoje esse apetite competitivo. Então, para o fisiculturismo, se for para ser competitivo, tem que ser para ganhar mesmo, tem que ser para ter realizações e conquistas, e graças a Deus até aqui a gente tem conseguido. E eu acho que se for para ser assim, valem os riscos, sabe? Porque são muitos, mas se não for para você estar disposto também, não adianta nada. Né? Exatamente, eu até te perguntar isso, que ser atleta de fisiculturismo não é fácil, né? Não, como não é qualquer esporte, né? Você tem que se dedicar bastante para você poder competir em alto nível, né? E quais são as coisas que você mais abdicou ali, abriu mão para você poder chegar num nível de falar, pronto, agora eu tô apto a competir? E qual que foi a primeira competição também? Conta pra gente. Primeira vez que você competiu. Cara, a primeira competição foi ano passado, em novembro do ano passado, de 2025, em Cabo Frio, foi o Mr. Cabo Frio pela BRAF, pela Federação BRAF. Que é a porta de entrada mesmo pra gente aqui do Rio de Janeiro. Sim. É uma federação muito importante para a cidade, mas também para o país, assim, revelou muitos atletas e tem um rol assim de importância grande. Eu já considero muito para minha própria carreira mesmo de início, porque a gente acaba entendendo como fundamental mesmo a organização, categorias e aprendizado são fundamentais, e a BRAF ajuda muito nisso. Cara, eu comecei ano passado a pensar seriamente nas competições. São 16 anos de treinamento, mais 2 anos de foco total. E a abdicação, principalmente na parte das refeições, sabe? Assim, eu sempre pensei muito em crescer, como eu falei, eu era magrinho, eu queria ser forte. Mudar. Então, quanto mais eu comesse, melhor seria. Então, a primeira mudança lá em 2010, 11, era começar a comer muito. Como e quanto eu ia aguentar. Então, foram bons anos de refeições livres,
de calorias altas e comendo muito, calórico das alturas, suplementando hipercalórico direto, fazendo hipercalórico em casa, juntando todas as informações possíveis para crescer. E aí você começa a gostar de comer mais do que já gostava. Mais do que já é prazeroso. Então, você entrar numa rotina de atleta é você pensar que a abdicação das refeições, da alimentação vai ser bruta. Então, você lidar com um déficit calórico desproporcional à realidade de qualquer pessoa já é muito bruto. Para um atleta de fisiculturismo, de uma categoria como a minha, de bodybuilder, que tem que bater peso, no meu caso eu bati 75 quilos para a primeira competição, sendo que eu comecei a dieta com 100 quilos. Então foram 25 quilos de perda assim, de déficit para chegar lá num nível competitivo, e a gente chegou a lutar pelo top 1, fiquei em top 2, fiquei em segundo lugar, que fiquei muito satisfeito com a estreia, foi muito legal. Sim. Até porque também isso é interessante comentar. Na primeira preparação que eu tive, no primeiro semestre de 2025, eu me preparei para ser Classic Physique, que seria a categoria do Ramon, sabe? Assim, é o expoente hoje em dia, né? Mas pelo amor de Deus, sem comparações. E, inclusive porque o Ramon ele tem um potencial de ser bodybuilder. Ele tá na categoria abaixo porque ele tem a linha boa e é a opção dele. Mas ele pode subir de categoria e com certeza ter tanto sucesso quanto está tendo. Mas eu me preparei para essa categoria, que é uma categoria mais hypada, que está com um foco diferente e que é mais estético. E eu subi. Quando eu fiz a minha estreia em Cabo Frio, eu subi nos palcos. Minha primeira subida no palco foi de Classic. E é uma sunga preta, menos exposta quanto as de bodybuilder. Mas eu subi e fiquei em quarto lugar. E aquilo me deu uma depressão, irmão, terrível, assim. Porque eu subi em novembro do ano passado. Então eu estava desde janeiro, foram 11 meses de preparação, de abdicação, de refeições contadas, de cardios cronometrados, de tudo muito na linha para chegar e ficar em quarto. Eu que estou declarando aqui toda a minha competitividade, eu estava me mordendo. E quando eu desci do palco, né, no backstage da Braf, é interessante isso, a gente consegue ter mais acesso, assim, minha namorada estava no backstage comigo, meu coach estava no backstage comigo. Então, quando eu desci do palco e trouxe a medalha de quarto lugar só, eu fiquei muito triste. E meu coach já me centralizou e falou, cara, achamos sua categoria. Eu falei, como que achamos minha categoria? Se eu acabei de perder. Ele, não, sua categoria é a próxima, você é bodybuilder. Entenda isso, você não é Classic, você é um bodybuilder, você era muito maior do que os caras. Isso também é engraçado falar, porque assim... É da categoria também. É da categoria, mas assim, o que eu ia ressaltar é que na hora do palco, você não olha pro cara que tá competindo com você. Você faz suas poses, você tá competindo até com ele pose a pose, mas você não tem como avaliar assim, ele posa melhor, eu poso melhor. Você tá focado no seu. Tá focado no seu. Então, eu não tinha noção do que estava acontecendo mesmo. Então, quando eu desci do palco, que eu tive esse choque de realidade, meu coach falou, cara, você era muito maior do que os caras. É que você está na categoria que não é a sua. Você está deslocado. Então, quando você subir agora na sua categoria, a sua possibilidade de ganhar aumenta muito. E aí eu me centralizei, comi também, porque a gente no backstage tem que comer, tem que encher o físico. Minha namorada foi muito importante nesse momento também, porque ela também me centralizou disso, reforçou o que o meu coach falou, que eu estava muito maior do que os caras e que eu ia me dar bem agora. E aí, subimos, ficamos no top 2, dava para pegar o top 1, tudo certo sim, mas foi uma grande experiência. A experiência já foi diferente do pré-palco. O pré-palco da Classic Physique eu senti que tinham olhares muito venenosos, sabe? Assim, de raiva mesmo, assim, de uma competitividade excessiva. No pré-palco da bodybuilder já era diferente, era uma galera mais experiente, que até ajudava, comentava o físico do outro, assim, foi muito mais legal, muito mais receptivo. Muito mais amistoso, né? Muito mais amistoso. E aí o palco foi genial, assim, foi incrível.
o suficiente para quebrar o gelo mesmo, fazer uma boa estreia, e foi muito legal. E o suficiente para eu entender mesmo que o meu coach estava certo e que era a minha categoria e que estava tudo certo. Ele ficou muito triste com o top 2, mas eu fiquei feliz porque eu sabia que era questão de tempo. Era questão de tempo até a gente começar a conquistar. E é uma parada também que às vezes o pessoal não enxerga muito, mas tem que ter um mental também forte, concentrado, né? Cara, totalmente. Porque assim, além do processo até o palco também é um teste mental. Te cobra ali também, né? Ó, por exemplo, agora aqui na nossa entrevista, nosso bate-papo, tem luzes no estúdio. Mas a gente está num clima super amistoso. Sim. A gente está vestido. Isso já é uma diferença enorme. Na preparação para o palco, mesmo que eu tenha me alimentado antes do palco, eu tô com fome, eu tô ansioso, eu tô nervoso. Eu tô nervoso tanto pro resultado, quanto para apresentar um bom físico, tanto para sair dali e comer, sabe? Pô, tudo passa na cabeça. E, cara, o mental é fundamental, assim, é muito louco como cada segundo do fisiculturismo é importante e é importante ser calculado. Então, seja nas refeições, seja nos treinamentos de cardiovascular ou de treinamento na academia, seja no descanso, porque também faz parte do treinamento. Sim. Se você não tem um descanso bom, você qualidade não vai... Cara, é impressionante. O corpo vai reagir. Não vai reagir, exatamente. Ou ele vai reagir de uma forma negativa, que você não quer. E aí é péssimo também. Então, a gente tem que lidar sempre com um equilíbrio que literalmente não é para qualquer um. Sim. É muito louco isso. E agora mudando um pouco o rumo, né? Fica à vontade. Que horas que entrou a história na sua vida e como é que você concilia ser professor de história e ser atleta de fisiculturismo? Cara, por partes. A história entra na minha vida no final do meu ensino médio. Hoje eu brinco que eu pago um pouco dos pecados como aluno, porque eu era um aluno terrível, assim, bagunceiro demais. Fui convidado a me retirar de 2 colégios. Então, hoje em dia, como professor, eu tento estar próximo desses alunos mais bagunceiros e orientá-los a ter mais calma, mais orientação mesmo, mais norte sobre aquilo ali. Não é um pesadelo, sabe? O colégio pode ser difícil, mas não é um castigo. Sim. Estudar não é castigo, é bom, pô. É uma porta que estão te abrindo. É uma porta, exatamente, é uma oportunidade. Tem que ver do lado mais positivo possível, que cada um vai abraçar, vai entender, porque, querendo ou não, a gente tá ali para ser ponte, não um muro, né, mano? Sim. Então, tem que ser assim. Mas, voltando para a realidade, eu era um aluno que não ouvia esses conselhos. Então, durante um bom tempo, eu só sabia estudar com cola. Então, colando, eu aprendi a estudar história, a entender aqueles resumos que a gente fazia para ir fazendo a cola, diminuir a cola. Se interessou como também. Um processo de interesse, exatamente. Então, me interessando, eu pesquisava mais, eu aprendia mais sobre o tema, e aprendendo mais eu conseguia passar melhor. Tanto para o colega que ia fazer a cola comigo, tanto para o colega que se interessava tanto pela cola que vinha perguntar também. Então, aquilo ali foi se moldando durante o ensino médio, até que eu cheguei no 3º ano do ensino médio, no Colégio Grafite, aqui no centro de São Gonçalo, e aí um professor de história viu que eu fazia isso. E aí ele foi e me orientou, ele falou, cara, por que você não faz história? E aí eu entrei na faculdade, comecei numa privada, depois para a UERJ, que eu queria muito ir para a UERJ, era o meu sonho também, aqui na cidade, aqui em São Gonçalo, no campus de São Gonçalo, de formação de professores. E quando eu entrei no primeiro estágio que eu tive, entrei na primeira sala de aula do primeiro estágio, foi como se fosse um bichinho mesmo, assim, me picou e já era, cara. É aquilo ali mesmo. Porque, assim, a forma de comunicação, a forma de se expressar, o tempo de aula mesmo, assim, é um desafio. Trazendo para o fisiculturismo, assim, a gente pode ter um ano inteiro de preparação para minutos de palco. Sim. É praticamente a mesma coisa na sala de aula. Assim, você tem... Planeja a aula de... Exatamente. Vai dar 50 minutos. 50 minutos de aula, ou 2 tempos de 50, ou às vezes
um perdido na semana, dependendo da matéria, né? Já que a história possibilita também que a gente trabalhe em sociologia, filosofia, assim. Então, sempre depende muito e você tem que se virar como professor e tem que se virar também com o foco de que o aluno tem que te ouvir. Sim. Então... Tem que ser interessante. Tem que ser interessante também, né? Daquele jeito. E aí entrou desse jeito, por ser uma universidade pública, tiveram momentos e momentos, assim, tiveram greves que me fizeram ter oportunidade também de estudar fora, de fazer minha pesquisa fora, de monografia, de descobrir, de desbravar também outros mundos, mas a história sempre foi o meu norte como profissão, porque ser professor é o que eu sou mesmo, assim, literal, porque é muito bom não ter aquele aspecto bruto do professor, do dono da razão, sabe? Então eu sempre tento pensar que eu sou mais um dentro da sala de aula, mesmo com a responsabilidade de professor, mas para comunicar, para levar o conhecimento, mas também para aprender com eles. Sim. Então, não sou da teoria de que alunos são folhas em branco, sabe? Acho que eles têm muito a ensinar também, a acrescentar. Então, eu aprendi muito que aquilo era para mim porque eu me identificava com aquilo ali, como no fisiculturismo. Sim. Então, como lidar com os dois mundos, assim, como conciliar os dois mundos. A rotina de treinos, de competições. Cara, eu acho que é incrível, assim, porque boa parte das minhas preparações, durante as aulas, eu estou em jejum. E aí, para muitos, pode ser assim, nossa, mas não é mais cansativo? Cara, é cansativo, mas eu dou aula de manhã. Sim. Eu chego em casa, faço cardio, seja na bicicleta em casa, uma bicicleta ergométrica, eu vou pra rua, dar uma caminhada, ou vou na academia antes de ir para casa, faço uma caminhada na esteira, faço escada na academia, o que for para fazer, faço, chego, me alimento, faço minhas refeições, vou conduzindo o meu dia de acordo com as obrigações que eu tenho que fazer, para poder treinar também, fazer mais um cardio, dependendo da época da preparação, às vezes são 2 cardios, de 1 hora cada, assim, então é bem custoso. Mas o conciliar o professor com o atleta, cara, o professor é um ser à parte, é como se fosse um clown, sabe? Um palhaço além, que chega lá e eu vou estar de bom humor na medida certa. Isso é muito, muito bizarro da gente comentar, porque equilibrar esse humor também é muito de acordo com o que a sala de aula me traz. Proporciona. Por exemplo, esse ano eu tenho turmas de 40 alunos. Pô, 40 alunos, 40 personalidades, 40 almas. 40 adolescentes. Adolescentes, de 15 anos, pô, enlouquecidos, querendo falar de tudo ao mesmo tempo, me tendo como referência do fisiculturismo, de professor, de amigo, de tudo. Eles comentam também? Pô, muito louco. E que gera entretenimento, né? Sim, acaba gerando entretenimento. Quer conversar, quer saber, rola uma quer resenha, se informar, rola tudo. E, pô, zero tabu, vou conversar sempre, vou abrir essa conexão até para os pais também. E sempre tá à disposição. Mas conciliar isso com a minha parte profissional de professor com a minha parte profissional de atleta é esse equilíbrio entre um e outro, mas assim, não dói, cara. Não dói mesmo, porque é o que eu amo. Então, são 2 mundos que eu amo muito e que sou eu mesmo. Assim, mesmo que eu diga que seja um clown, seja um palhaço fazendo aquilo ali, é muito mais nesse sentido do que eu posso receber. Por exemplo, se um aluno faz uma pergunta idiota, pô, se eu tiver com fome, vai ser bem difícil equilibrar positivamente. Mas muitos já me conhecem, já vão entender que assim, pô, o aluno que fez a pergunta idiota não foi eu nem que fiz nada, sabe? São os outros alunos mesmo que conseguem filtrar isso e alimentar da melhor forma possível. Exatamente. Eu acho que esse filtro é muito importante, assim. Você sendo você mesmo, eu me apresentando como eu mesmo ali, sem capas, sem máscaras, assim, disponibiliza que tenhamos um diálogo muito mais aberto, sabe? Porque eu também não consigo, hoje em dia, eu acho que a gente desenvolveu muito um trato com os adolescentes com um significado de responsabilidade, sabe? E aí, quando você trata como um aluno, parece que muitas vezes a gente tira as responsabilidades, sabe? Eu penso assim porque
Sempre tem aquela comparação de, na minha época o professor isso, na minha época o professor aquilo, na minha época o colégio assim, na minha época o aluno não fazia isso. Então, essa comparação tira e põe responsabilidades em gerações diferentes. Coisa que eu prefiro colocar responsabilidade. Então, assim, o aluno é tão responsável quanto eu pelo bem-estar da sala de aula, pelo bem-estar da aula em si, do conteúdo e tudo mais. Então, tratando livremente, sem máscaras, a gente se cobra e vai se tratar da melhor forma possível e conseguir equilibrar esses dois mundos sem problema nenhum. De novo, o principal problema é a fome. Se eu tiver com fome é mais difícil. A fome já deixa mais estressante. Mas você teve alguma repercussão, digamos assim, negativa de você ser atleta de fisiculturismo e professor de história? Porque não é algo muito habitual, né? Você ser professor de uma matéria acadêmica e um atleta de alto nível. Amém, não é. Muito obrigado. É exatamente isso, cara. E a gente tem que pensar mesmo desse jeito porque, assim, existem preconceitos, existem dificuldades, assim. Eu tô passando por um momento de dificuldade nisso mesmo, no trabalho. Acabei de sair de um colégio por causa disso. Obviamente que eu não posso indicar que seja só por causa disso, mas, assim, isso tem um peso fundamental porque acaba chamando atenção pro desenvolvimento do lidar do dia a dia, dos compromissos, compromissos, por exemplo, com pesagem, dia de pesagem, e acaba esbarrando em hora de aula. E aí depende muito do entendimento coletivo do que também seria individualmente positivo para mim, né? Mas, assim, tratar com as datas, com os compromissos, com o calendário, com tudo isso, poxa, como professor eu amo estar em sala de aula, amo dar aula, amo fazer tudo que eu faço, mas depende muito da organização e da coordenação, da direção. Da organização acadêmica também, da exatamente. E a gente tem que entender também, eu tenho que entender como atleta, a gente tem que entender como sociedade que o hype que o fisiculturismo sofre positivamente e negativamente hoje passa muito pelo que a gente entende como exposição. Então, a gente falou das luzes aqui do estúdio. As luzes do palco de fisiculturismo estão muito consideradas, estão muito em consideração também com a tinta que se passa no corpo, porque para brilhar melhor, para mostrar melhor o tamanho de uma sunga de fisiculturista, o biquíni, no caso de uma atleta feminina, e tudo por aí. É exposição. Então você está exposto. Hoje em dia a gente precisa de rede social, precisa de conexões de patrocínio. Tá ali aberto para quem tá aberto. É abertura. Isso pode gerar um estresse ali. Gera muito. Então, assim, mesmo que não seja a finalidade, pelo amor de Deus, eu fujo de problema, ainda mais assim. Brinquei sobre o lance da fome. Tem o lance dos hormônios, tem o lance de estresse de treino, de trabalho, que todos nós passamos em qualquer que seja a profissão. Cara, é muito difícil você conciliar tudo e equilibrar tudo isso. Ainda mais pensando em crianças, em metodologia de ensino, escola, filhos, desejos de educação de filho, tudo isso é muito complicado, muito complexo e eu entendo todas as complexidades que o colégio pode sofrer com isso. Mas eu, como atleta, estou exposto o tempo inteiro também. Eu, como professor e atleta, estou mais exposto ainda. E, assim, da minha parte, eu sempre estou aberto ao diálogo. O problema é que muitas vezes as pessoas também não estão. Já olham com um olhar já preconceituado, né, digamos assim. Exatamente. Eu acho o mais curioso e o mais legal de se ressaltar disso é que, muitas vezes, o preconceito vem de quem você menos espera, nesse caso. Por exemplo, não vem da mãe do aluno. Mesmo que a mãe do aluno se interesse em saber se o professor é atleta, que ele levou o troféu para o colégio, que o seu filho teve interesse em praticar o esporte por causa do professor, ou qualquer coisa nesse sentido, o preconceito às vezes vem da direção, vem da coordenação, vem de outro professor que olha torto e meio que acha que... Tá roubando a cena. Exatamente, e que emagrecer ou ser forte é rápido. Porque toma alguma coisa, porque faz alguma coisa. Se eu fizer igual, sabe, assim, se eu fizer tanto tempo, se eu focar 2 meses, como que eu faço, sabe, assim, algum método milagroso que chame atenção também para esse holofote. E,
cara, de verdade mesmo, eu posso abrir isso para a maioria das pessoas, maioria dos atletas, né? A gente foge muitas vezes do holofote, porque não tem como. É exposto, é explícito, e a gente está vivendo um momento de hype mesmo, de auge. Todo mundo tá falando. Exatamente. Tem um brasileiro lá no topo, então exatamente. O pessoal vai falar mais. O esporte está em ascensão. Sim. E tá no hype. A gente está desfrutando disso e desfrutando do lado bom também tem um lado ruim, né, para colher. Não tem jeito. Então, Pablo, agora falando um pouco mais, né, dessa parte de atleta mesmo, quais são os próximos objetivos, quais são os próximos planos, os próximos passos? Cara, então, eu falei da BRAF, né, que é a federação aqui do Rio de Janeiro, e com toda a importância que se tem da BRAF, o foco mesmo é fazer com que o fisiculturismo se torne a minha vida mesmo, se torne parte fundamental da minha vida, ainda mais fundamental da minha vida. E se torne também uma parte importante financeiramente, sim. O que eu só vou conseguir me tornando um influenciador digital também, trabalhando minhas mídias sociais, mas galgando um profissionalismo também nos palcos. Para eu conseguir esse patamar profissional, essa competitividade profissional, eu preciso migrar para uma federação que é a NPC, que é a Federação Nacional Internacional também, que leva ao Mr. Olímpia. Então, eu preciso ir me testando. Dar um degrau exatamente. Subir degrau. Exatamente. E a gente já conseguiu isso esse ano, nesse primeiro semestre, que foi o Rota do Sol, na NPC, que são esses 2 troféus aqui da frente. Bacana. Esses 2 são da BRAF. Esse foi o estreantes desse ano, foi em março, que eu consegui o primeiro lugar e o overall da noite. Que, pô, impressionante. Sim, eu com 75 quilos ganhei de atletas de mais de 100 quilos. Sim. Isso é muito legal. Aqui está o Mr. Rio, que foi em junho agora. Foi o primeiro teste agora desse meio de ano. Eu fiquei em top 2, fiquei em segundo lugar na minha categoria. E o primeiro teste da NPC, que foi o Rota do Sol em Maricá. São esses 2 troféus. Um de estreantes, eu competi também com todo mundo que estava estreando, então tinham atletas também muito mais pesados do que eu, até tinham atletas de 100 quilos também, eu com 80 quilos. Foi a primeira vez também que eu me testei numa categoria acima. Bacana. E esse outro também da minha categoria, dos 80 quilos, que inclusive venci o camarada que me venceu no Mr. Rio, e foi muito legal também ter essa disputa. Tá virando um clássico. Um clássico, exatamente. Um abraço para ele, pro Leonardo. Lá de Maricá, gente boa também. E então eu tô focado nisso, sim, fazer esses testes muito mais voltados para NPC do que para BRAF, mas o próximo calendário já vai ter BRAF e NPC, que vai ser no final do ano, em dezembro. Eu vou competir na BRAF no Champion, que é... A BRAF, eu considero, posso estar falando besteira aqui até pro Gustavo, que é o presidente da BRAF, um abraço para ele, mas eu considero que a BRAF tem 3 calendários muito importantes, 3 datas no calendário muito importantes, que são o estreante no começo do ano, o Mr. Rio no meio e o Champion, que é no final do ano. Quando não tem o Mr. Brasil também, que eles englobam tudo, mas essas 3 datas são muito importantes para o calendário da BRAF e são as principais mesmo, porque a galera foca mais, tem mais um tempo de preparação, até por ser mais espaçado. Sim. Não são em cidades distantes do centro, sabe? Assim, do centro comercial do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, todas essas datas são no Rio, capital, são na Tijuca. Então, é bem centralizado, é bem tranquilo de chegar, é mais focado para todo mundo. E depois do Champion, que vai ser no dia 6, se eu não me engano, 6 de dezembro, uma semana depois tem o Noite dos Campeões, que é da NPC, que vai ser mais um regional. Então, são as próximas competições, né? Isso é muito legal falar. Eu tô classificado para um nacional, já que eu venci como top 1 da NPC, eu tô classificado já para disputar um nacional na federação. Só que eu prefiro ainda continuar galgando esse espaço, tanto para juntar patrocinadores, tanto para chamar mais atenção para as minhas mídias sociais, tanto para eu conseguir mais estofo mesmo de palco, de pose, experiência, exatamente. Quanto para qualquer situação que me faça estar preparado também para campeonatos mais sérios. Perfeito. Então,
No final do ano tem o Champion, em dezembro, e uma semana depois tem o Noite dos Campeões da NPC. São as próximas competições. São as próximas competições. Eu tô em off agora, graças a Deus, tô comendo bem. O Rodrigo, meu coach, pô, deu uma aliviada boa agora. É bom também eu expressar isso, verbalizar isso, que eu tenho o Rodrigo, que é meu coach, o Rodrigo Araújo, meu coach, tenho o Correia, Emanuel Correia, que é meu fisioterapeuta, que são fundamentais, assim, é quem faz parte do meu time hoje de maneira, pô, titular, assim, são inegociáveis, porque tem o Renato, que é um camarada também do meu patrocínio, da Scorpion, que faz toda a logística para mim, que é um anjo na minha vida. O Ayrton, o gigante, toda a galera da Scorpion, que é fundamental, são o meu time. É o único patrocínio que eu tenho hoje em dia, então, sem ele seria muito mais difícil do que já é. Sem contar meus pais, minha namorada, Ariel, minha mãe, Margarete. Minha mãe é 10, cara. Minha mãe é um anjo, porque toda a parte emocional sem a família, cara, é impossível. Sim, difícil. Então, assim, de novo, o mais difícil é tá com fome. Com fome é muito difícil. Então o Rodrigão deu uma ajuda agora, tô em off. Vamos crescer agora até setembro, um mini off, um recessinho mesmo. Para depois já voltar. Para depois voltar. Assim, comer muito também é muito difícil, tá? Sim. Isso é bom ressaltar. Não comer é muito difícil e comer muito também é muito difícil. Então eu tô comendo bem para conseguir melhorar alguns pontos nesses 2 meses de descanso, né? Agora a gente já começou a treinar bem mais forte, já mudamos protocolo hormonal, protocolo de refeição também. Então a gente está voltando para os trilhos e começando a bater mais forte, mas o foco é a partir do finalzinho ali de setembro já começar a acelerar de verdade para dezembro tá ainda melhor do que a gente já teve esse ano, porque em 3 competições foram 2 vezes top 1, né? São 3 troféus de top 1, mas 2 vezes top 1 e 1 vez top 2 é muito importante. Isso. Aí. Então, Pablo, a gente está se caminhando aí para o final da nossa entrevista. Como de costume, vou deixar o espaço para você poder mandar uma mensagem para quem está começando, está pensando em entrar nesse meio esportivo do fisiculturismo. Ia falar para você deixar seus agradecimentos, mas você já fez. Não. Então fica à vontade aí, pode deixar sua mensagem para quem pensa em seguir esse caminho. Cara, eu, como um acadêmico também, eu tento ter o máximo de equilíbrio possível nas minhas palavras, que são focadas principalmente em paciência. Fisiculturismo é paciência, fisiculturismo é resiliência, mas principalmente ter consciência que o tempo é fundamental, sabe assim? São 16 anos de treinamento para começar a competir. Eu estou dizendo isso porque, assim, dentro desses 16 anos tem a minha formação no colégio, a minha formação acadêmica. Foram 2 cursos de licenciatura que eu fiz. Tentei também a licenciatura em Educação Física, acabei não progredindo, mas fiz jornalismo também, estudei fora, tive a oportunidade de sair do país. Então, assim, são coisas que... o fisiculturismo hoje ele ainda não te dá uma renda como a gente pensa no futebol, sabe? Ele não dá para você ter um foco a mais, como se ele fosse salvar a sua vida financeira, for salvar a vida financeira da família, sabe? Assim, não vai sair um Vinícius Júnior de São Gonçalo sempre, mas é muito mais provável que saia um Vinícius Júnior, um outro Vinícius Júnior de São Gonçalo, do que saia um Ramondino de São Gonçalo. Então, a gente entender isso como uma escada bem longa a se subir, por exemplo, a gente tem que entender que, se não tiver paciência, você prejudica a sua saúde, prejudica a saúde financeira da sua família também, prejudica tudo. E não é assim que o fisiculturismo te dará algo positivo, te dará frutos. Sim. Paciência, cuidado com a saúde, cuidado com a alimentação, cuidado com os próprios treinamentos. Assim, não tem porquê. Hoje em dia a gente vê os meninos de 18 anos, até menos, pegando muito peso. Tem que ter calma, paciência, tem que ter interesse em progredir, Respeitar os processos. Perfeitamente. Respeitar os processos.
o progredir que eu ia falar é progredir mesmo com tempo, com paciência, com calma, porque você vai acabar entendendo que a academia é o melhor ambiente possível para você manter a sua saúde, seja como um exercício cardiovascular que vai ter uma esteira, mas também em progredir fisicamente, massa muscular, entender que a academia pode te auxiliar ao interesse de se alimentar melhor, de dormir melhor, de descansar melhor, também como interesse até de sair um pouco daquela realidade de trabalho, de vida, de cotidiano, de desopilar, né? Perfeito. Mas aquilo ali pode ser também sua vida como atleta, pode ser para você. Como foi para mim, como é para mim, pode ser para você. Então, para quem está começando, para quem tem interesse, ter calma, paciência, se interessar aos pouquinhos, estudando os próprios caminhos, até onde seu corpo vai, até onde seu corpo pode ir, até onde seu corpo se permite ir. Sim. Então, tudo com muita calma e paciência dá certo. E o fisiculturismo é a longo prazo, Talvez seja o esporte que seja mais a longo prazo também, que eu conheça e que mais exija essa transparência de calma e paciência, que só assim você pode chegar num caminho positivo, mas também a frutos consolidados também com o tempo. Perfeito, Pablo. Então, fala pra gente aí o seu arroba também, o pessoal poder te seguir. Perfeito. Nas redes. No Instagram, @Pablo com 2 Bs, Pablo Cazu, PABBLO-CAZU. Fácil de achar também, assim, não vai ter muito Pablo com 2 Bs. E é real, tá? É culpa da minha mãe. Minha mãe que oficializou isso. Né? É sério, não é brincadeira. E é isso, estou à disposição. Muito obrigado pelo espaço, de verdade, de coração. É sempre bom estar falando um pouco da minha história, um pouco do fisiculturismo também, trazendo as conquistas, porque representar a cidade é muito importante, falar que de onde eu sou é muito importante, é bom que tem espaço também para a gente crescer ainda mais e crescer coletivamente ainda melhor. Bacana. Pô, agradecer para você também por você compartilhar sua história com a gente. Muito obrigado. Desejar todo sucesso nessa empreitada nas próximas competições, que dê tudo certo. Amém. E galera, o Conexão Gonçalense vai ficando por aqui. Já sabe, aquele esquema, curte, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima.